Então, se houve essa representação com mentiras e calúnias, então ele está dizendo que a igreja foi quem representou. Então, nesse caso, a igreja estava mentindo, estava caluniando, estava dando falso testemunho, não é verdade? Estava, olha, irmãos, agindo de má fé, levando a justiça a cometer um erro, e ele dizendo que não são eles, é a igreja. Que absurdo terrível. Então, vocês vejam aí, eu estou falando e passando nessa foto, a cara, né, sem vergonha nenhuma desses homens, em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no estado de Pernambuco. Olha, irmãos, houve outro processo em que eles foram condenados a indenizar um irmão porque proibiram um irmão veterano com mais de 75 anos de entrar na igreja, mentindo também. E lá eu vou fazer um vídeo específico sobre isso. E na sentença foram condenados, no caso não é eles proíbem o irmão de entrar e depois diz que a igreja proibiu. Então a igreja foi condenada a pagar uma pequeníssima indenização ao irmão. Mas eu queria ressaltar, não é o valor da indenização. Eu queria ressaltar este fato negro, vergonhoso, indecoroso, levado aos tribunais como que sendo a igreja proibindo o seu membro de entrar na igreja. Olá, meus nobres irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Nós não vamos parar de combater e ao mesmo tempo trazer aqui para vocês informações que provam que a atual administração da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, nesses 24 anos, só tem demonstrado que espiritualmente é incapaz de estar à frente da obra de Deus. E eu diria, mas não somente espiritualmente, mas moralmente. Porque, irmãos, há de se esperar que qualquer pessoa, quer seja homem ou mulher, que esteja à frente de uma nobre causa, quer seja material e muito mais espiritual, há de se esperar de que a vida dessa pessoa, quer seja a vida vista por todos, e isso nos mais diversos aspectos, como a vida profissional, a vida familiar, a vida civil, a vida em comunidade, a vida em sociedade ou a vida particular, essa vida seja pautada nos mais elevados princípios da moral, da vergonha, da rigidez, para que sirva de exemplo a todos os liderados. Quando se trata de uma liderança que está à frente de uma igreja, e principalmente uma igreja, como todos conhecem, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco, é impossível que essa liderança, com tantas provas de incapacidade administrativa, espiritual, moral e material, insista em levar aos trancos e barrancos, passando-se com uma postura que na realidade não existe, é fictícia. Olha, irmãos, o que eu vou mostrar aqui para vocês, eu não vou descer a detalhes, mas são coisas que vêm se repetindo e coisas que faz vergonha a qualquer cidadão honesto, a qualquer cidadão que leve uma vida ou pretenda levar uma vida
de honestidade, de sinceridade, né, de rigidez. Compreenderam, irmãos? Agora, não adianta assumir os púlpitos em Pernambuco, no Brasil ou fora do Brasil, abrir a santa palavra de Deus, persuadir as pessoas a fazer aquilo ou deixar de fazer aquilo, se passando por um papel, eu estou dizendo aqui com todas as verdades, se passando por uma coisa que não é, abrindo a palavra de Deus, que é pura, santa, e que a igreja não é uma instituição material. Não adianta, porque é como o apóstolo São Paulo disse aos Filipenses, que ele não queria, no fim da carreira, ser achado que havia trabalhado em vão. Em vão. Porque a gente pode enganar a dezenas de pessoas por muito tempo, mas não enganará todas as pessoas por todo o tempo. E já temos mostrado aqui em audiências mentiras dessa administração, nos púlpitos posturas inadequadas. Você sabe o que é que acontece, irmãos? Eu vou mostrar aqui a vocês e vocês vão ficar comigo até o final deste vídeo. Eu vou mostrar aqui a vocês que as atitudes dessa administração são indignas de continuar à frente da igreja, porque ela é eivada de mentira, de maus exemplos e de uma conduta desviada, ou seja, desvio de conduta e finalidade. Quem está dizendo não é Josué, quem está dizendo são os fatos, as provas. Eu trago aqui apenas a prova e eu vou mostrar indefinidamente. Compreenderam, irmãos? Compreenderam? Porque não está na minha índole aceitar na igreja que eu nasci, fui ensinado com esmero por homens probos, por homens que eram exemplos no lar, na vida social, na vida profissional, na igreja e nos negócios. Homens que não enriqueceram com o fruto do trabalho do suor dos outros. Homens que jamais foram apanhados em situações embaraçosas que fosse assim, né, contrária ou conflitante com a postura que se esperava de um pastor. Jamais. E se houve algum caso, por acaso, a pessoa por si só caía em si, visto que a responsabilidade é muito grande, e procurava se corrigir. Eu não conheço na história dessa igreja homens, pastores, obreiros que foram acusados com provas e insistiram em permanecer e perseguindo a quem estava denunciando. Irmãos, a coisa é muito grave. Então, feita essa inicial, eu quero mostrar aqui a vocês, mais uma vez, que a administração da igreja, na pessoa do seu presidente, seu advogado, primeiro secretário e seu outro advogado, estiveram numa audiência, e essa audiência foi uma ação movida contra um presbítero da igreja, porque todos vocês sabem que o presbítero Giovanni foi processado inúmeras vezes por essa administração. Essa administração achou para prejudicar, para que o presbítero Giovanni, homem honrado na igreja, no lar, na profissão e na sociedade, para que ele fosse punido pela corregedoria, porque ele trabalha no Tribunal de Justiça, e essa administração levou uma representação contra o presbítero Giovanni Cardoso. Então veja só, nessa representação, eles mentem, dão testemunhos falsos, levantam calúnias.
disseram que o presbítero Geovani, nas audiências promovidas em função de processos abertos contra ele por essa administração disse nessa representação que o presbítero Geovani Cardoso estava gravando escondido as audiências e divulgando mentiras. E entre outras coisas. E de tal sorte que o processo administrativo foi instaurado. O presbítero Geovani Cardoso já falou isso aqui para vocês, tem vídeo gravado. E foi feito abriu um processo administrativo, foi feita uma investigação por desembargadores. Compreenderam, irmãos? E nada se achou de ilícito promovido pelo presbítero Geovani Cardoso, conforme constava nessa representação movida pela direção da igreja. Obviamente, o presbítero Geovani, sendo caluniado, e uma calúnia tamanha como essa, a ponto de pedir uma punição em seu trabalho e por seu trabalho, é claro, ele como cidadão e qualquer um outro, abriu um processo, né, por difamação e calúnia. E olhem só vocês, nessa audiência, está aí, olha, o presidente da igreja, o primeiro secretário, o advogado da igreja, isso por videoconferência, aí numa sala do Templo Central. Em outra sala, obviamente no escritório de advocacia, estavam mais 2 advogados. Olha, irmãos, preste atenção, analisa comigo, enquanto as dirigentes de círculo de oração estão orando de joelhos, pedindo a Deus a bênção para os lares, para os trabalhadores, para as trabalhadoras, para a cidade, para o Estado, para o Brasil, que Deus dê livramento, que Deus supra as necessidades. Essas irmãs orando, esses homens estão gastando o seu tempo, como estão aí bem sentados, como vocês veem nessa audiência, compreendeu? Tentando dissuadir quem estava conduzindo a audiência, mentindo. Por quê? Em várias perguntas, houve perguntas que foram feitas 5, 6 vezes e eles tentando sair pela tangente para não responder. E o que mais nos afronta é que o presidente dessa instituição disse que não sabia o que estava sendo representado contra o presbítero Geovani Cardoso, porque ele tinha assessores e os assessores mandaram para ele e ele assinou e não sabia. E de tal sorte que foi perguntado a ele: qual a prova que o senhor tem? Olha só, qual a prova que o senhor tem de que o senhor Geovani Cardoso filmava escondidamente as audiências para publicar? Não, e ficava aquele jogo de insegurança, sabendo que não podia responder, não tinha prova, e jogava para o primeiro secretário, compreendeu? Não, mas eu assino, eu apenas assino, não sei o que é. Irmãos, isso não é postura de um homem que, à noite, em vez de estar durante o dia lendo a palavra de Deus, assistindo a igreja, a trabalho da igreja, porque ele ganha um altíssimo salário para isso, ele está gastando todo o seu dinheiro, o dinheiro da igreja, para pagar caríssimos escritórios de advocacia, para processar irmãos porque falaram a verdade, e outra coisa, caluniando. Como nessa audiência aí, ele não sustentou, ele disse que não sabia o que era que estava assinando. E quem era que sabia? O primeiro secretário. E o primeiro secretário não lhe informou, não são muitas coisas e ele não me informou. Quando as perguntas passaram para o primeiro secretário, aí foi que a coisa ficou provada, a dissociação da verdade. Um primeiro secretário, pastor da igreja, um presidente da igreja e presbítero que é advogado da igreja, mentindo. Agora, diga-se de passagem, viu, irmãos? Olha, isso tudo
como pessoa jurídica e ficou querendo dizer, não, mas ele não pode representar porque é pessoa física, não, porque tem que responder, quem tem que responder é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Veja o que é que esses homens estão fazendo com a imagem, a figura da pessoa jurídica ou espiritual Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Porque esses homens vão passar como outros passaram. Mas nos anais da justiça e da história ficará esse período negro no qual o nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus insistentemente vem sendo colocado em audiências como que esteja sendo ofendida. Então, se houve essa representação com mentiras e calúnias, então ele está dizendo que a igreja foi quem representou. Então, nesse caso, a igreja estava mentindo, estava caluniando, estava dando falso testemunho, não é verdade? Estava, olha, irmãos, agindo de má fé, levando a justiça a cometer um erro, e eles dizendo que não são eles, é a igreja. Que absurdo terrível. Então, vocês vejam aí, eu estou falando e passando nessa foto, a cara, né, sem vergonha nenhuma desses homens, em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no estado de Pernambuco. Olha, irmãos, houve outro processo em que eles foram condenados a indenizar um irmão porque proibiram um irmão veterano com mais de 75 anos de entrar na igreja, mentindo também. E lá eu vou fazer um vídeo específico sobre isso. E na sentença foram condenados, no caso não é eles proíbem o irmão de entrar e depois diz que a igreja proibiu. Então a igreja foi condenada a pagar uma pequeníssima indenização ao irmão. Mas eu queria ressaltar, não é o valor da indenização. Eu queria ressaltar este fato negro, vergonhoso, indecoroso, levado aos tribunais como que sendo a igreja proibindo o seu membro de entrar na igreja. E na sentença, eu vou falar um pouco em outro vídeo, possivelmente amanhã, vocês não percam. Então, irmãos, para encerrar, é esta a situação. E eu quero ler um versículo apenas, na palavra de Deus, que encontramos no livro dos Salmos, capítulo 69, versículos 5 e 6. Diz assim: Tu, ó Deus, bem conhece o salmista Davi prefigurando as dores e o sofrimento do Messias. Mas Davi estava se apresentando diante de Deus com a sua integridade, com a sua inteireza, mas também admitindo a sua impotência, a sua insegurança, a sua ignorância. Isso significa humildade, mas esses homens se arvoram na presença da igreja e na presença de Deus como senhores, dono do conhecimento. Então Davi dizia: Tu, ó Deus, bem conheces a minha incipiência, quer dizer ignorância, falta de ciência, de conhecimento. E os meus pecados não te são cobertos. Aí, esses homens podem dizer, eles pensam que os pecados deles são encobertos da igreja, da sociedade. Mas Deus conhece o profundo e o escondido e sabe que vocês estão agindo com falta de decoro espiritual. Ora, versículo 6 diz: Não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti. Ó Senhor, Senhor dos exércitos, não sejam confundidos por minha causa aqueles que te buscam, ó Deus de Israel. Davi sabia a responsabilidade que era tamanha diante de Deus, diante da congregação de Israel, diante dos seus liderados, de tal sorte que ele sabia que uma palavra dele, uma atitude dele, uma ação não confessada e depois descoberta, que ele cometeu algumas falhas, mas o que é importante é a sua humildade, o seu reconhecimento do pecado e o pedido de perdão. Agora,
encobrir pecados, não confessar e querer se passar por santo, Davi não fazia isso. Então, o que ele mais temia e pedia a Deus, implorava, era que aqueles que confiavam em Deus não fossem envergonhados e nem confundidos por causa das atitudes, das ações que ele pudesse vir a tomar. Diferentemente da atual administração dessa igreja, que os seus membros, a congregação, a igreja tem sido vilipendiada, envergonhada por suas atitudes, e atitudes que aparentemente são feitas no escuro, mas que estão ali e foram levados formalmente à justiça, embora eles não soubessem que poderia ter essa dimensão, mas está aí. Então, a coisa mais acertada que esses homens têm que fazer é pedir renúncia, confessar os seus pecados, devolver tudo o que conseguiram com o dinheiro que não era dele, era da igreja, dos dízimos e ofertas. Eles têm que provar as origens ou a origem de suas riquezas e vultuosos patrimônios. Isso materialmente e espiritualmente, se quiserem entrar nos céus, eles têm que confessar, como o salmista Davi confessou tantas vezes, pedir perdão, se humilhar, para que a graça de Deus o alcance. Para que, e vejam só, muitos já morreram envergonhados e confundidos por causa das atitudes e das ações desses homens administradores, eclesiásticos da igreja. E aí eu não sei como vai ficar essa situação, só Deus para resolver esse problema. Então está aí, irmãos, vocês vejam aí eu falando e inserindo as fotos para vocês verem, não é? 4 advogados nessa audiência, pagos com os seus dízimos e ofertas, 2 aí juntamente com o presidente da igreja e 2 no escritório de advocacia, advogados, vamos dizer assim, conceituados, cujos honorários, e o homem ora, é caríssimo. Eles não pagam do bolso dele, pagam do dinheiro que você paga, deposita nas salvas para o crescimento da obra. Mas eles fazem de você um objeto de negócio, e de tal sorte que os direitos que você tem não são reconhecidos, mas o seu dinheiro está sendo usado para livrar esses homens das atitudes indevidas. Você lembra do irmão que eu falei agora, que foi proibido de entrar na igreja? Foi indenizado, e quem vai pagar é você. A indenização foi pequena, irmão Josué, eu vou falar sobre isso. Mas o que pesa aqui, irmãos, é o conceito que fica registrado. E não é o conceito deles, que eles insistem em dizer que quem processa é a igreja, quem está sendo caluniado é a igreja, quem está sendo vilipendiado é a igreja. Não, não é não. São vocês, homens réprobos de atitudes e de ações, que agem como que se fosse a igreja de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Tenham todas e todos uma boa noite.